O livro do Êxodo. No primeiro vídeo, nós exploramos os capítulos 1 a 18, que contam a história fundamental de como Deus resgatou os israelitas da escravidão, confrontando e derrotando Faraó. Ao oferecer uma maneira de escapar através do sangue do Cordeiro da Páscoa, Deus então liberta seu povo, fazendo-os atravessar o Mar Vermelho e o deserto, onde surpreendentemente eles resmungam e reclamam. A segunda metade do livro do Êxodo começa com Moisés liderando Israel até a base do Monte Sinai, onde Deus convida a nação de Israel a entrar em uma aliança relacional. E aqui nós entramos em mais um momento chave na história bíblica, porque aqui é onde é desenvolvida a promessa de Deus para Abraão. Então lembre-se, no livro de Gênesis, Deus promete que através da família de Abraão, de alguma forma, ele iria restaurar suas bênçãos para todas as nações. E aqui nós descobrimos mais sobre isso. Deus diz que se Israel obedecer aos termos da aliança, eles serão moldados pelas leis, ensinamentos e senso de justiça divina. E assim eles se tornarão um reino de sacerdotes, o que significa que eles se tornarão os representantes de Deus e mostrarão às outras nações como Deus realmente é. O povo de Israel aceita a oferta avidamente, e então a presença de Deus aparece no topo do Monte Sinai, na forma de nuvens, raios, trovões, e Moisés vai até o topo como representante do povo de Israel. E Deus começa a citar os termos básicos da aliança, os famosos 10 mandamentos. Esses são os termos básicos da aliança de como Israel e Deus se relacionarão. E depois disso, vem mais uma coleção de mandamentos que completam os outros 10 mais detalhadamente. A lei sobre a forma de adoração de Israel, justiça social, relacionamentos, tudo para moldar Israel em uma nação justa e generosa, diferentemente das outras nações. Então Moisés escreve todas essas leis e as traz para o povo, que novamente aceita avidamente entrar nessa aliança com Deus. E quando eles aceitam, Deus leva o relacionamento para um novo patamar. Ele diz para Moisés que quer que sua presença santa e divina habite no meio de Israel, o que desenvolve um outro aspecto da promessa da aliança divina. Então lembre-se, após a rebelião da humanidade no Jardim do Éden, foi o acesso à presença de Deus que foi perdido. Mas agora, através da família de Abraão, a presença de Deus se torna novamente acessível, através dessa aliança relacional e primeiramente com Israel, e um dia, de alguma forma, para todas as nações. E em seguida temos 7 capítulos detalhados de uma planta arquitetônica sobre essa tenda sagrada chamada de tabernáculo. Há um pátio externo com um altar e no centro uma tenda, que possui uma sala externa e uma sala interna. E dentro da sala interna, chamada de Santo dos Santos, há uma caixa dourada chamada de Arca da Aliança, que possui criaturas angelicais no topo da arca e é o local principal da presença de Deus. Existem muitos detalhes nesses capítulos e é importante saber que cada pedaço tem algum tipo de valor simbólico. Todas as flores, os anjos, o ouro, as joias, tudo remete ao Jardim do Éden, o lugar onde Deus e os humanos viveram intimamente juntos. Então o tabernáculo é uma espécie de Jardim do Éden portátil. É o local onde Deus e Israel podem viver juntos em paz. Pelo menos em teoria, porque bem aqui algo sai muito, mas muito errado. Israel quebra a aliança. Enquanto Moisés está no alto da montanha recebendo as diretrizes para o tabernáculo, lá embaixo no acampamento, os israelitas estão perdendo a paciência. Então eles pedem para o irmão de Moisés, Arão, para fazer um ídolo na forma de um bezerro de ouro, para que eles possam adorá-lo como aquele que os libertou da escravidão do Egito. Agora, a presença de Deus está lá no alto da montanha, eles podem vê-la, mas aqui estão eles, na base da montanha, quebrando os 2 primeiros mandamentos da aliança, que eles haviam acabado de concordar: nenhum outro Deus e nenhum ídolo. Agora, o que acontece é muito importante. Deus sabe o que está acontecendo lá embaixo. Então ele primeiro convida Moisés à sua própria ira e dor, e ele diz a Moisés o que ele quer fazer: dizimar Israel. Mas Moisés intercede, apelando para o caráter de Deus. Ele diz que primeiramente dizimar Israel iria ao contrário da promessa que ele havia feito com Abraão. E então Moisés apela para a reputação de Deus junto às nações. O que eles irão pensar ao vê-lo destruir no seu próprio povo? E então Deus aceita a intercessão de Moisés e se acalma. Apesar dele trazer julgamento àqueles que instigaram a prática da idolatria, ele perdoa a nação como um todo e promete renovar sua aliança. E é bem aqui, nesse ponto da história, que Deus pela primeira vez descreve o seu próprio caráter para Moisés. Ele diz: o Senhor é misericordioso, é gracioso, tardio em se irar, abundante em fidelidade à aliança. Ele perdoa o pecado, mas não deixará o perverso impune.
Então nós temos essa tensão. Deus é cheio de misericórdia, mas ele também tem que lidar com a maldade, se ele afirma ser bom. E acima de tudo, Deus é fiel às suas promessas, mesmo que isso signifique, e ele sabe, que ele está se comprometendo com um povo que é completamente infiel. Então, após renovar a aliança com Israel, Deus comissiona Moisés a ir e construir o tabernáculo. E mais uma vez, nós temos 5 longos capítulos descrevendo em detalhes a construção do tabernáculo. E tudo se junta no capítulo final, onde o tabernáculo fica pronto. A presença gloriosa e divina de Deus paira sobre a tenda. Todos estão otimistas. Moisés se dirige para entrar na tenda e ele não consegue. Ele não consegue entrar, e é assim que o livro termina. É realmente surpreendente, mas nem tanto se você parar para pensar. Você pode ver agora o quanto o pecado de Israel danificou o relacionamento com Deus, em mais maneiras do que nós imaginávamos. O livro começa, lembre-se, com a maldade de Faraó ameaçando Israel e ameaçando a promessa da aliança divina. Mas agora, no fim do livro, Israel se tornou o seu pior inimigo. É o pecado de Israel que está ameaçando o futuro da aliança. Então a pergunta que fica é: como Deus irá reconciliar esse conflito entre sua santidade, sua bondade e sua presença com a corrupção e o pecado de seu próprio povo? A solução para esse problema é exatamente sobre o que o próximo livro fala, mas por enquanto esse é o livro do Êxodo.